Era o início da década de 1960. Ainda longe de ser a UFV, a então Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, a URENG, se consolidava como um importante polo de educação no interior do país. Quando a primeira geração de professores começou a dar lugar à segunda, ganhou força uma ideia: a criação de uma associação docente. As movimentações para a criação de uma entidade que representasse os professores da então URENG começaram ainda em 1962, conforme documentado no livro Aspuv, Dois Períodos de Sua História. Já estes são convites que circularam entre os docentes para as reuniões que deram origem à Associação dos Professores da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, a APURENG, formalmente criada em uma assembleia no dia 1º de junho de 1963. Normalmente, numa instituição como uma universidade, os professores, os associados, aliás, os professores pensam sempre em uma associação, né? Que essa associação possa defender os seus interesses legítimos. É isso que motivou, tendo à frente o professor José Aníbal Alves Torres. Se não me engano, esse é o nome completo dele. Desculpe se caso eu estou errando. Mas nós chamávamos normalmente professor Aníbal. Ele foi o motivador, ele foi o cerne, ele foi a ideia principal. E em torno dele se aglutinaram outras pessoas e culminou naquele número, né, que deu a primeira ata, né? Localizada em uma Viçosa de tão difícil acesso, em uma universidade ainda relativamente nova, motivos não faltavam para uma entidade representativa, mas um em especial incomodava: o atraso nos salários. E a saída enxergada para melhorar a situação era a federalização da universidade. Na época eu não participei de articulação porque eu era muito jovem, né? Mas a coisa principal na fundação das Aspuv, uma das coisas principais era a questão salarial. Nós ficávamos 5, 6, 7, até 8 meses sem receber. Você imagina isso inadmissível nos dias atuais, né? Mesmo nem pensar que você vai ficar um mês sem receber, muito menos 7, 8 meses. Mas realmente Viçosa era provinciana também. E todo mundo comprava na conta, enfim. Era mais fácil viver, muito difícil, mas era mais fácil você poder ficar sem um mês, 2, até 7, mas é muito complicado. A luta pela federalização deu resultados e culminou na transformação da URENG em Universidade Federal de Viçosa. Grande, uma esperança grande. Porque realmente tinha muito mais possibilidade de verbas, né, de expansão, porque quando federalizou isso aqui, se vocês fazem uma ideia do que era o campus, a praça principal lá, aquele prédio da Química estava em construção ainda, né? Havia o prédio principal, alojamento masculino, ciência doméstica do outro lado de cá, aquele prédio comprido, baixinho. A sétima, que era onde que a reitoria hoje era o alojamento feminino. Era da economia doméstica. A reitoria era lá? A reitoria era em Belo Horizonte. O reitor tinha a casa que hoje é do museu. Na época, então, era a casa que o reitor ficava quando ele vinha aqui a Viçosa. Quando vinha, né? De maneira que, então, era essa dificuldade. Uma vitória muito importante da luta coletiva, mesmo em um dos períodos mais violentos da nossa história recente, a ditadura empresarial militar. Nós tivemos o exército aqui, né, no campus. Tivemos perseguições, sim, mas a coisa era muito vigiada. Eu me lembro que eu tinha uma irmã mais velha e todo dia a gente tinha medo de ser presa. Não sei porquê. Eu fiz parte da JUC, né? Então o povo sempre acha que eu sou comunista.
né, da juventude universitária católica. Então muita gente, eu acredito que até hoje tem gente que não tem dúvida nenhuma que eu era comunista. Então esse povo foi muito perseguido, muito perseguido. A minha irmã sabia das minhas peripécias, mexendo na época de estudante com o diretório acadêmico e mais tarde então no sindicato, e tendo as minhas reuniões de junto, enfim. A minha irmã tinha muito medo da polícia, sabe, do exército. E realmente a gente era... Eu acho que eu não devo ter sido presa, seriamente. Na época o meu cunhado era o prefeito de Viçosa. E talvez ele deva ter amenizado alguma coisa, porque teve gente que foi realmente levada, sabe? Tem gente que sumiu de Viçosa, nunca mais apareceu. Na época havia estudantes extremamente perseguidos, sabe? Mas a associação em si não se envolveu muito nessa época da década de 60 com a questão da Revolução, sabe? O que marcava, né, marcava para nós que viemos de fora de Viçosa para cá, que existia uma repressão, vamos dizer assim, camuflada, né? Tinha um tal de Coronel Ferreira, né? Que sempre gostava de jogar futebol, era amigo de muita gente, todo mundo tratava ele muito bem, mas que o papel dele aqui era fazer o monitoramento. Mas as pessoas que conviviam com ele, que não tinham, na sua maioria, né, a dimensão do que era a ditadura, do que foi esse processo, conviviam com ele como uma pessoa amiga. Aqui em Viçosa, vários professores foram fazer cursos na ESG, né, ESG, Escola Superior de Guerra. E para quê? Fazer curso aí para quê? Que esses professores foram fazer cursos, né, na Escola Superior de Guerra. Era para dar uma formação? Não, esses professores, eu sei de um caso que não representa isso que eu vou dizer, era do Elmo Brás Ferreira, que não era um espião. Foi lá para fazer o curso achando que era uma coisa e na verdade era outra, certo? Fez o curso, depois viu que, enfim, acredito que esse pessoal que passou por esses cursos, por que eu faria um curso na Escola Superior de Guerra? Eu agora, hoje, se me chamam para lá, não ia fazer, não tem nada a ver com isso, né? São professores, o que tem a ver? Então, existia de fato, né, uma repressão nesse sentido. Quando eu cheguei em Viçosa, as primeiras aulas, né, teóricas que eu dei, eu tive estudantes na minha sala, entre aspas, né, estudante entre aspas, porque não tinha nenhuma característica de alguém que estava ali fazendo algum curso. Eram pessoas que destoavam, vamos dizer assim, do perfil estudantil, na idade, por exemplo, e no comportamento. Um comportamento diferente daqueles que estão fazendo alguma anotação. Né? A pessoa isolada, sempre ficava no fundo da sala, e eram salas enormes. Eu lembro do PVA 201, eu dava muita aula nesse PVA 201, cheguei a ter 170 alunos, sei lá, 150 alunos nesse... E ficava essa figura lá durante 1 mês, 2 meses, e depois desaparecia. E não conseguia articular nada, né? Mesmo que andasse pela sala, não conseguia ter nenhuma aproximação com esse tipo de pessoa que aparecia. E às vezes trocava, era outro. Então, eu acredito que a gente tinha uma vigilância, né, na época da ditadura. Felizmente, para mim, não tive nenhum problema, né, não fui assim, ameaçado diretamente em nenhum momento, mas essa atmosfera, né, de um controle, ela estava presente.
A federalização levou a APURENG a se transformar em ASPUV, Associação dos Professores da Universidade Federal de Viçosa, em 1971. Apesar de reivindicações da categoria, a partir daí, o que passou a dar o tom era um caráter mais associativo. A história começou a mudar no início da década de 1980, paralelamente ao processo de redemocratização do Brasil. Era mais associação mesmo, né? O que se fazia era comemorar, por exemplo, o Dia do Professor, eram atividades muito esparsas, né? Não tinha uma discussão como a gente teve alguns anos depois, passou até alguns anos depois, não muito tempo depois, né? Me lembro que quando entrou a diretoria do professor que chamava Chico Teoria, que era um professor da matemática, né? E aí sim, tinha grupos, né? Tinha um grupo de professores na biologia, em alguns outros departamentos, tinha o grupo de professores, chamavam os professores lá do Rio Grande do Sul. Então tinha um grupo de professores que faziam uma discussão política mais articulada, com alguns professores que eu me lembro da biologia e de um ou outro departamento. No departamento de educação tinha também, tinha esse grupo, né, que eram os sulistas, né, eu não me lembro agora o apelido, não sei se eram sulistas que eram chamados, mas era um grupo do Rio Grande do Sul. Eles ficaram aqui há alguns anos, deram uma boa contribuição, porque era um departamento de educação e depois desapareceram. Mas acredito, né, que eu me lembre que a ASPUV começou a ter uma atuação mais política, né, a partir dessa gestão que começou com o Chico Teoria, mas ele depois saiu para a administração, foi chamado pelo reitor à época, né, era o professor Fagundes, e foi ocupar a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, se não me falha a memória, e a vice dele na ASPUV era a professora Lúcia Mafia. E ela fez um trabalho bastante interessante, bom, e a partir daí a ASPUV passou a ter uma atuação mais politizada, vamos dizer assim. A década de 1980 foi marcada também pela criação da Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a ANDES, em 1981, durante um congresso do qual a ASPUV participou. Em 1988, a redemocratização permitiu que a ANDES se tornasse o ANDES Sindicato Nacional. Mais um momento histórico em que os professores da UFV estiveram presentes. Acompanhando a mudança, em 1990, a ASPUV virou a Seção Sindical dos Docentes da UFV, ou ASPUV Seção Sindical. Foi um momento muito rico e que culminou com a criação do ANDES num congresso, parece que de Curitiba. E eu me lembro que eu estava lá junto com o pessoal da ASPUV, né? Me parece que o Edilton, a Cristine, com certeza o Luizão, Marcelo Vilela, eu me lembro deles. E aí um fato interessante, né? Como não tinha esse envolvimento político partidário e de política, na acepção da palavra, eu era muito UFV, muito meio provinciano até, né? O pessoal me gozou depois da Assembleia, que eles falaram assim, na Assembleia de Criação do ANDES, o povo tudo cantando, subiram na mesa cantando a Internacional Socialista, e eu lá olhando assim, meio que sem saber o que era aquilo, né? Porque com a ação deles, eles eram muito envolvidos politicamente, mais velhos que eu, né? Ou com jovens há mais tempo que eu, então eles tinham uma vivência grande e eu meio novo naquilo, né? Tinha muito menos que 40 anos e assim, foi muito rico isso, muito interessante, né? Muito forte esse momento e que representou muito, né? Um modelo de sindicato diferente, né? Que era diferente das federações, confederações, que tinham um centralismo muito grande. O ANDES se consolida com as seções sindicais tendo completa autonomia para decidir o que fazer.
sem o modelo tradicional das federações, em que às vezes a base decidia uma coisa e vinha uma federação, ou dentro da confederação, que tinha decisão diferente. Então, o modelo sindical que o Andes adota foi um modelo inovador e que respeitava aquilo, um dos pontos mais caros que existe na universidade no mundo inteiro, que é a liberdade, né? Então, se a universidade tem um princípio de liberdade, de expressão, de produção, na parte política também isso precisaria ter e foi consagrado nesse modelo do Andes. E a minha participação na diretoria nacional era um foco maior na Regional Leste, né? Acompanhamos aí a transformação de Lavras, né? Que não era da federalização de Lavras, São João del Rei, Diamantina, Alfenas e Itajubá, porque basicamente em Minas Gerais as federais que existiam eram o FV, o FMG, Juiz de Fora, Uberlândia e Uberaba, se não me engano. Minas Gerais é a regional que tem o maior número de instituições federais, tá? Então a gente acompanhou muito esse processo de federalização, o diálogo com os docentes, né, a criação de seção sindical em várias dessas instituições que não tinham ainda. Ouro Preto mesmo já era federal e era era muito fraco em termos de organização sindical. Então a minha atuação muito grande foi mais em termos regional. A década de 1990 e o início dos anos 2000 foram um período de efervescência no movimento sindical docente. Foram 9 greves em 13 anos. Nesse período, a ASPUV teve protagonismo nacional. Os anos 90 foi ali o que eu considero como uma consolidação da democracia brasileira, né? Você teve o processo de transição democrática, houve a transição democrática e você teve os anos 90 ali nos governos que eu caracterizaria como os governos de Fernando Henrique, especialmente pós o Plano Cruzado ali, né? Como o momento que a democracia brasileira se consolida, né? Se consolida assim, ela se torna mais real. Nesses anos, o grande enfrentamento era um projeto de desmanche do Estado, que era um projeto neoliberal. Um projeto neoliberal muito claro do governo Fernando Henrique, e os movimentos sociais e os sindicatos naturalmente se opunham a esse projeto, especialmente de um caráter mais público, né? E ali se deu esses enfrentamentos. Esse projeto liberal, ele impõe muito contra as instituições públicas, aos servidores públicos, um arroxo salarial, perda de direitos, e que os sindicatos tornaram-se muito atuantes. E a necessidade dessas greves eram prementes nesse enfrentamento, perfeito? De novo, né, aquela minha visão saudosista que eu digo, né, como eu conhecia a ASPUV numa época em que a ASPUV era um sindicato, era uma seção sindical muito forte, a gente tinha uma influência muito grande em esfera nacional. Eu já participei de greves e de movimentos, não necessariamente paradista, mas movimento de ações políticas e ir para a rua, alguma coisa assim. Eu já participei de ações que outras universidades esperavam o movimento da ASPUV. A ASPUV meio que sinalizava, a hora que a ASPUV entrava mais um bolo atrás, porque se a ASPUV entrou é porque o movimento estava forte. Então a gente já teve essa representatividade no cenário nacional. Em 1994, a ASPUV chegou a sediar o 13º Congresso do Andes, a maior instância de deliberações da categoria docente. Foram 6 dias de atividades que reuniram em Viçosa mais de 300 professores e professoras de universidades de todo o país. As partes do país, ilustres membros da mesa, caros convidados, para nós, da ASPUV, uma grande alegria e um grande orgulho estar recebendo vocês aqui para esse 13º Congresso da Andes, que é uma reunião de uma grande envergadura, que é a instância máxima de decisão do nosso sindicato. Então,
que esse congresso sirva para que as diferenças políticas sejam aprofundadas e que saiamos todos daqui mais fortes, mais dispostos e mais municiados nessa luta por uma universidade, por uma sociedade mais fraterna, mais justa e de melhor qualidade. Então, bem-vindos a todos. A luta da Aspuv naquela época ia além das pautas mais direcionadas apenas à carreira docente e à defesa da universidade pública. Após o fim da ditadura, era hora de se pensar em um projeto de sociedade, o que incluía a efetivação de uma série de direitos, como a saúde. Então nós construímos, junto com a cidade, a Aspuv junto com a cidade, a primeira conferência municipal de saúde, participamos como representante da Aspuv, eu, professor Tancredo, professora Lúcia Mafia, na primeira conferência estadual de saúde e na primeira conferência nacional de saúde. Então eu participei de toda aquela discussão do SUS, do Sistema Único de Saúde, até que se tornou lei, né? E também a gente reunia muita gente nos encontros da Aspuv, nas assembleias da Aspuv, para discutir o SUS. Para você ter uma ideia, naquela época, a percepção que nós tínhamos é que nós, professores, não deveríamos ter planos de saúde. Por quê? Porque nós estávamos criando um Sistema Único de Saúde para todos os brasileiros, para todos os cidadãos, e que nós, como professores, deveríamos usar esse sistema. Então, foi uma discussão bastante fervorosa quando veio então a proposta de plano de saúde do Agros, proposta da gente ter o plano de saúde da Unimed, né? Porque existia essa dúvida em relação aos professores. Nós temos que ter plano de saúde, mas nós devemos usar o SUS para fortalecer o SUS como sistema igualitário, né, para todos os cidadãos brasileiros, né, e que deve abraçar todos os cidadãos brasileiros. Nesse período foi marcante também a participação da Aspuv em atos e mobilizações em outras cidades, principalmente em Brasília. Essas atividades fora, especialmente em Brasília, a gente tentava levar ônibus, conduzir ônibus, era normalmente em períodos de greve, né? Pelos motivos, né, da nossa pauta, quando não era atendida. A pauta envolvia questões de melhoria das condições de trabalho, isso era recorrente em todas as pautas, e também a pauta salarial, a questão salarial. Então, nós organizávamos caravanas e íamos para Brasília, e tivemos algumas interessantes. Nós tivemos uma caravana, isso aí, outros podem ter relatado já, em uma época em que nós levamos de ônibus. Eu estava em Brasília no comando de greve, nacional de greve, e aí encontrei o pessoal, eu não fui junto com o pessoal, né? Então chegaram alguns ônibus lá e em determinado momento, nós que estávamos ali pela esplanada dos ministérios, aguardando a chegada, né, de manifestantes, vimos um pessoal que vinha lá, um grupo lá de umas 40, 50 pessoas, né, mais ou menos o que parecia, mas todo mundo vestido de preto. E aí algumas pessoas falaram, pô, que tipo de guarda é essa aí que é todo mundo de preto? Então o pessoal pensava que era um destacamento especial da polícia ou do exército, de algum lugar, que vinha para poder fazer algum tipo de atividade, né, impedir que a gente fizesse alguma manifestação, alguma caminhada para algum canto. E aí, quando o pessoal chegou mais perto, eram os representantes de Viçosa, né, os professores e professoras de Viçosa, que tinham levado as becas de formatura e se vestiram, né, dessa forma e atravessaram ali a esplanada e se juntaram ao movimento. E era, na época, o ministro da Educação, acho que era o Chiarelli, não me lembro aí,
mas acho que era o Chiarelli. Marcantes a gente teve aqui, porque a gente não fazia atos só em Brasília, a gente participou também de atos. Por exemplo, a Aspuv participou, levou um grupo de pessoas significativos para o fechamento da BR-040. Tá certo? Isso foi quando? Se recorda? Olha, foi no final da década do século passado. Talvez tenha sido na greve de 98, de 1998. Talvez, eu não posso precisar. Tá certo? A Aspuv também participou de outros atos públicos em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, de pressão sobre os deputados estaduais para que eles fizessem pressão sobre os deputados federais. Nós participamos. E além disso, na cidade, a gente sempre fazia boas passeatas daqui para a cidade. Não fizemos mais do que 8 ou 10 passeatas, mas eram bastante concorridas as passeatas, tá certo? Com assembleias lotadas, vários atos e atividades de mobilização, ganhou força a ideia de mudar o endereço da sede da Aspuv, sair do edifício Panorama no centro de Viçosa e ir para o campus da UFV. Então, o que é interessante do sindicato é a união, é a costura que você faz de várias pessoas, né? E isso fez com que a gente tivesse uma força política muito grande de negociação com o professor Evaldo Vilela, né? Aspuv como representante, associação, e aí nem tanto sindicato, mas associação, né? A Aspuv tem essa dualidade, associação-sindicato. Quem não entender isso é engolido politicamente. Ele veio me perguntar o que a Aspuv queria. Os professores expleiteiam um espaço dentro do UFV para ter a sua associação e sindicato. Então seria bom que a UFV demonstrasse isso, né? Porque esse foi o primeiro passo para a gente conseguir esse espaço aqui, né? Demorou, foi uma negociação longa e veio quando eu já não era mais presidente, eu era vice-presidente do Zé Humberto. Em 2011 foram inauguradas as subsedes de Florestal e Rio Paranaíba. Com a chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores, a educação federal viu os investimentos crescerem, mas em um processo que não foi livre de contradições. De fato, a esperança, né? o bordão, né? o refrão era: a esperança venceu o medo. E de fato, muitos avanços, né? Na questão das universidades, a abertura de concursos, né? a questão salarial, a recuperação de perdas, né? dos salários, tudo isso ocorreu. Todas essas coisas que os governos petistas nos fizeram, não só nacionalmente, mas também localmente, ajudaram bastante, não apenas a universidade, olha, foram criadas várias universidades e centros, né, tecnológicos, né, durante o governo Lula. Então, do ponto de vista da questão educacional, foi um avanço, certo? Foi um avanço. Teve esse ou aquele ponto que eu chamei de negativo há pouco, porque de alguma forma alguma coisa tinha que ser perdida para isso. Com essa menor necessidade de intervenção e com essa questão da frente popular, o movimento local de Viçosa retroage. Apesar de algumas direções mais combativas, mas o movimento retroage. A Aspuv volta muito mais para questões locais, de festas, por exemplo, mais para um clube social do que para realmente um sindicato combativo. E essa desmobilização foi um grande desafio diante da chegada à presidência da extrema-direita, que promoveu um acelerado e intenso desmonte dos direitos trabalhistas, sociais, da educação e da ciência. Cortes de verbas, de bolsas de pesquisa, reforma da Previdência, sucateamento dos serviços públicos.
Tudo isso em meio ainda a uma crise de saúde sem precedentes, a pandemia da Covid-19. Praticamente passamos esses 6 anos de governos ultradireita, né? Direita e ultradireita, fascista mesmo, né? O último governo, com a nossa capacidade de resistência muito pequena. Em Viçosa, por exemplo, quem fazia essa resistência? Alguns professores e professoras, né, que tinham noção, né, do que era preciso fazer, alguns funcionários, né, também, servidores técnicos administrativos e estudantes, mas era um grupo muito incipiente nesse período de 2013 para cá, especialmente depois do golpe, né, 2016 para cá. A capacidade de organização foi lá embaixo. Foi muito difícil reorganizar o movimento para chegar onde chegamos, né? E para chegar até o momento de reverter o processo em curso, pelo menos estancar, né, a sangria no Estado, para estancar o processo de perda dos direitos que foram conquistados ao longo de todas essas décadas, né, que a gente foi relatando aqui historicamente, né, as lutas passadas. Então, nós estancamos o processo, mas a gente ainda não deu passos na direção de recuperação dessas perdas. Então, daqui para frente, a gente ainda tem um caminho grande, né, para reconquistar o que foi perdido, porque, por enquanto, nós só estancamos o processo. O governo Bolsonaro, ele diz que a pandemia atrapalhou, acho que a pandemia ajudou ele, porque as pessoas ficaram escondidas, né, assim, tal, mas no governo Bolsonaro também a gente faz muito enfrentamento. A gente faz enfrentamento à reforma da Previdência, claro, a gente é derrotado de forma assustadora contra a reforma trabalhista. A gente faz oposição ferrenha ao governo. Mas é uma oposição difícil, porque é um governo que tratorou, ele tem o Congresso, ele tem uma base social, não é igual aos governos do PSDB, que não tinha uma base política, não tinha uma base social. O governo Bolsonaro tem uma base social, perfeito? Até no meio nosso, no meio do sindicato. A eleição do Bolsonaro, por exemplo, a gente teve enfrentamentos dentro de assembleias de bolsonaristas e não bolsonaristas. O ato do guarda-chuva é histórico, né? A gente sai até no mundo inteiro, né? A gente consegue colocar umas, não sei quantas pessoas, mas a gente consegue debaixo de um toró, mas não é um toró, é uma chuva de... toró mesmo, uma chuva assim, de relâmpago e de guarda-chuva. Então, é isso, as PUV, naquele momento ali de enfrentamento pós-golpe, não digo durante o golpe, mas pós o golpe, quando vem as reformas e tal, as PUV passam a ter um papel significativo dentro do local Viçosa, enquanto enfrentamento às políticas que eram postas. A gente faz uma greve geral contra a reforma da Previdência no Temer, que a gente literalmente para Viçosa. Foi uma greve geral que parou a cidade, isso é histórico. Todos os direitos humanos, todos os direitos sociais e todos os direitos trabalhistas, eles foram conquistados a duras penas. Nada veio de graça, nada foi concedido espontaneamente de nenhum governo. Então, se hoje, né, a gente tem férias remuneradas, a gente tem 13º salário, a gente tem auxílio de saúde suplementar, a gente tem auxílio para a pré-escola, né, para os servidores públicos, estabilidade, foram conquistas, né, foram lutas para que isso ocorresse. Eu não tive militância estudantil, né? Quando eu me formei em 1975 aqui na UFV, formei em agronomia, nem DCE não existia, né? Era pleno regime militar. Alguns anos antes tinha acontecido até batalhão de polícia vinha Viçosa, antes de eu entrar na UFV, por causa de manifestações estudantis. Quando eu estudei, eu não tinha militância, não existia movimento estudantil praticamente. E eu me formei e fui para a Embrapa, fiquei 7 anos lá, então também não tinha militância política, político-partidária.
Quando eu entro para a UFV e logo nas primeiras assembleias que eu fui, foi um ambiente que me atraiu, me encantou aquilo, né? A luta política, a mobilização, os debates acalorados. Tradicionalmente era no auditório da Engenharia Florestal, durante muito tempo, alguns no centro de vivência, mas o auditório da Engenharia Florestal era a nossa casa ali, né? Onde tinha as assembleias e que literalmente pegava fogo. Então eu comecei a frequentar as assembleias progressivamente, meio que criando coragem para me manifestar. Então foi um processo de crescimento e de formação mesmo, por isso que eu falo que a minha formação política, ela foi dentro das assembleias das PUV. Eu considero que eu me evoluí como cidadão e me formei politicamente no movimento docente. Então essa consciência de que o professor é trabalhador é uma consciência que tem que ser reconstruída constantemente. Essa discussão é extremamente importante, extremamente relevante. É o velho discurso de que o professor não é trabalhador. E todas as consequências disso, né? Os discursos que vêm em função disso, as pessoas que alienam a responsabilidade do trabalhador, ou alienar no sentido de atribuir a outras pessoas, né? Essa responsabilidade do trabalhador, do professor que é trabalhador, que é trabalhador e educador ao mesmo tempo. Então, é extremamente relevante o papel das PUV como indutora. Ela induz uma discussão do trabalhador que é educador e se vê nessa posição e reconhece a responsabilidade que tem perante a sociedade. Então esse é o grande desafio, é manter acesa a chama da discussão do trabalhador educador. A gente não pode retroceder igual o país retrocedeu. A gente tem que continuar avançando, né? Eu espero. Mesmo que seja passo de formiguinha, cara. A gente tem que continuar acreditando. Tem que continuar acreditando, tem que continuar tentando fazer, né? Então, essa é a minha expectativa, que a gente consiga manter o sindicato, a ASPUV, como seção sindical, como instrumento político, como uma casa realmente para a gente poder discutir questões importantes para a categoria, para o trabalhador, para a gente se enxergar como trabalhador e se unir como tal. Seria importante estar fazendo esse tipo de conversa, de diálogo, de entrevista, envolvendo não só os sindicalizados, que fizeram parte desses 55 anos, mas também envolvendo aqueles que vão fazer parte dos próximos 55. Talvez se vocês não tivessem me chamado para vir aqui, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria fazendo outras atividades profissionais importantes, mas não mais importantes do que estar aqui no sindicato, falando um pouco dessa história. Tá?